Bom, mesma coisa que eu fiz com as malas, eu falei, preciso fazer agora com essa indústria de bebê. Tem uma loja, quem que são meus clientes? Estão lá nas maternidades, estão nascendo enquanto a gente tá aqui conversando. Eles são os nossos clientes. Então, como que a gente vai ir atrás deles? Vamos ter que fazer acordo com as maternidades. É o caminho mais curto, é o que eu sempre falo. Não complica. Primeiro vê onde o teu consumidor tá, mais próximo. Depois você vai ampliando. Então, hoje tá na maternidade de Orlando. Hoje em Orlando nascem 120 bebês, 120 potenciais clientes. Então, ok, quais são as principais maternidades? Winnie Palmer, Advent Health. Tem uma maternidade modelo em Orlando que nasce 45 bebês por dia hoje. Já naquela época nascia 40. E você furou camisinhas em todas as farmácias. Já pensei nisso. Não vou negar. Já pensei. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu estou aqui. Cara, eu queria muito fazer esse episódio, porque eu queria muito encontrar alguém que se deu bem no mundo dos negócios aqui nos Estados Unidos. Nesse exato momento, estou em Orlando. Preciso agradecer, H2M Productions, que tá fornecendo esse lugar aqui. Vocês estão vendo agora com a câmera aberta. Estou aqui com o Richard Harari. Ele... Falei certo? Harari. É. Richard Harari. Fica mais Harari. Estamos aqui em Orlando e o Richard, ele é dono da Macro Baby e de 16... Como é que eu poderia dizer? Um complexo de 16 empresas. Um grupo de 16 empresas. Um grupo de 16 empresas. Então, é um cara que se deu muito bem. Não tô entrevistando o cara que botou um brigadeiro e deu certo aqui. É um cara que vai explicar, entre outras coisas, pra você ficar no vídeo, qual a dificuldade que tem para empreender, a diferença do Brasil, o que o público americano vê dos empreendimentos brasileiros, o que o público mexicano vê, o que o público brasileiro vê, onde erram. Então é uma aula para muita gente que gostaria de ver isso e aprender a ligar a cabeça. E antes disso, preciso agradecer ao patrocinador, Richard. Você sabe que o negócio precisa falar do patrocinador, falar da Insider. Não sei se você conhece a Insider. Eu vou te dar um projeto aqui para você. Já tô fazendo uma ligação. Insider, eu quero dinheiro. Que é o seguinte, Insider é essa roupa que eu tô usando. Legal. Tecnologia. O que os caras fizeram? Eles sabem que pessoas como eu não tem saco de passar roupa. Eu viajo, não tenho saco. Eu pego na gaveta a camiseta, ponho no corpo, ela fica desamassada. Ela desamassa porque ela tem tecnologia. Legal. E aí a Insider, você que gosta de empreendimentos, ela tá investindo em vários podcasts. Cresceram pra caramba. E aí você tem linha feminina, linha masculina, tem vários países, se você quiser trocar, você comprou, não gostou, você pode trocar. Então é uma forma moderna de você usar um vestuário e eu tô dando 12% de desconto no cupom Maurício12, você que já conhece, né? Assiste no Flow, assiste no Inteligência, assiste aqui. Insider, obrigado aí por mais uma vez estar com a gente. E já começo, Richard, pra bater papo. Vamos lá. Me conta mais ou menos a tua história pra galera entender. Legal. Eu cheguei aqui com 17 anos. Eu cheguei aqui em Orlando, eu vim pra estudar. E aí acabei me apaixonando, né? Eu já conhecia Orlando, já gostava muito, mas eu vim aqui para estudar e minha intenção era ficar alguns meses e voltar para o Brasil. Estudar o quê? Estudar inglês e... Em Orlando. Isso, em Orlando. Mas calma, naquela época não tinha tantos brasileiros. Entendi. Aí você aprendeu gírias brasileiras. Exato. E falou, vou empreender. Exato. E aí acabei ficando, falei, pô, eu sempre fui péssimo aluno no Brasil. Estudei no colégio de Rio Branco, eu era um péssimo aluno lá. Rio Branco é bom. Rio Branco é bom, mas eu não era bom aluno. Entendi. E aí eu vim pra cá, comecei a me dar muito bem, assim, nos estudos e tal. Falei, pô, de repente eu vou pra faculdade aqui. Falei, eu quero ir conhecer as faculdades. Aí eu fui conhecer a UCF, que é a Universidade de Central Florida. E, me apaixonei, assim, era gigante o campus. Hoje é a maior faculdade dos Estados Unidos. E falei, tenho que estudar alguma coisa, né? Falei, vou entrar em psicologia. Aí comecei a estudar psicologia na UCF. Adorei, assim, comecei a curtir demais aqui, assim, o sistema de estudo, tudo. Quanto tempo de curso, desculpa? O estudo inteiro seriam 4 anos. Um bacharelado. Sim. E aí eu comecei a ficar aqui, morar aqui. Eu precisava ter algum visto de trabalho para pagar a faculdade bem mais barata. Senão você paga como um aluno internacional, é 5 vezes mais caro. Aí tinha uma lojinha de mala, que chamava Macro Luggage à venda.
por $7.000 aquela lojinha. Aí eu, falei, aquela loja qualifica para ter visto de trabalho? Deixando do jeito que tava, não. Precisaria aumentar muito o faturamento. Falei, bom, eu tenho 1 ano para aumentar o faturamento, comprei essa lojinha de mala. Peraí, calma, vamos devagar. Isso aqui pra mim é importante. Você tava trabalhando, você tava estudando e a sua vontade de gostar dos Estados Unidos, falou, quero ficar aqui. Isso. Aí você pensou, cara, como é que eu fico aqui? Ou eu tenho um green card casando com uma americana, que vai ser difícil, ou eu tenho que ter porque tem uma lei aqui que se você tem um negócio aqui local, você ganha esse... eu ia fazer um visto que chama L1 na época. Isso. Que ainda existe. E aí se você tem... E aí você viu essa mala, essa loja de mala. Uma lojinha. E ela tava sendo vendida. Por $7.000. $7.000? Era só as malas que tinham dentro. O dono só queria sair fora do negócio e queria só vender as malas e passar o aluguel pra mim. Mas eu preciso entrar nesse assunto. É fácil se encontrar esse tipo de empresa aqui nos Estados Unidos? Sim, assim? sim. Tem hoje em dia, eu justamente é isso que eu faço para pessoas que querem empreender aqui, é procurar empresas que estão à venda. Não necessariamente empresas de $7.000, Não, tudo mas bem. tem empresas de $30.000 até 300 milhões, uma última que eu vi. Que é o valuation da empresa. Exato. E ela valia $7.000 a empresa. $7.000. E você tinha essa grana ali, você tinha condição de ter essa grana. Eu tinha salvo um dinheiro e tal. Falei, bom, vou. Que não é muito, né? Se você parar pra pensar, $7.000 nos Estados Unidos. Não, porque as pessoas que fazem a conversão, caga tudo. Mas, Não, era um valor bem pequeno. Era só as malas, não tinha nenhuma mala de marca lá. Então era só comprar aquela loja. E não tinha nenhum funcionário, eu seria o único funcionário da loja. E aí eu comprei a loja, falei, por $7.000 e qualifica pro visto na época, eu ia ter que faturar muito mais, porque a loja só faturava $20.000 por ano, eu precisava fazer ela faturar $200.000. Pra justificar o seu investimento. Exato. Visto também. Então eu tinha 1 ano para faturar $200.000. E eu sabia que não seria tão difícil assim, fazer isso acontecer. Porque ela só vendia mala chinesa, então eu tinha que abrir conta com fábricas de mala, que nem Samsonite, enfim, existe um mundo, tá, da indústria de mala que as pessoas não conhecem. Primeira coisa que eu fiz foi na feira de malas que tem em Las Vegas, para conhecer mais, entrar no mundo das malas mesmo. Tá chatice, o cara tem que começar a falar de mala. Que louco. Aí você começou a falar. Comecei, aí eu falei, quem consome muita mala, né? Falei, eu lembro que quando quebrou minha mala no aeroporto, a Delta teve que me trocar minha mala e me dar uma mala nova. Então eu fui no aeroporto de Orlando, batendo na porta lá do baggage claim, falei, quem faz o replacement das malas de vocês? Reposição das malas. A gente não tem ninguém, a gente tem que pedir da corporação para mandar uma mala. Eu falei, se eu fizer, eu tô local, eu posso ir à noite no hotel dos clientes e trocar as malas. Aí os caras, eu falei, eu dou $10 para cada mala que vocês quiserem trocar. Precisar trocar para cliente. Aí eu fiz isso com a Delta American Airlines, conhecido como o rei das malas no aeroporto. Eu comecei a fazer reposição de mala de todas as companhias aéreas. E, aí começou, super bem, a loja começou a triplicar o faturamento em questão de meses. Quer dizer, uma ideia. E aí eu preciso pausar aqui esse papo. Eu vou fazer isso pra caralho, você vai me odiar, você que tá assistindo. Quer dizer, que é aquela coisa que eu sempre falo. Me dá a impressão que o brasileiro, ele já tem de nascença a sacada. Isso, Só que no Brasil, muita gente ou tendo a mesma sacada, ou você não tem capacidade de colocar a sacada. Você não tem $7.000 pra comprar uma. Sim, porque não tem uma empresa que custa $7.000 pra você fazer a sacada render. Igual eu tava vendo, por exemplo, agora no carnaval, uma mulher cobrando, sei lá, acho que R$10 pra dar baforadas de desodorante no sovaco da galera do bloquinho. E foi uma sacada, porque ela viu uma dor. A galera tá fedendo, quer pegar a gente e acabou. Então, as ideias estão ali. Só que a gente não acaba colocando. Não, o brasileiro é muito bom mesmo. Muito de ver criativo. Oportunidades. Então, eu acho que o Brasil... Só que, infelizmente, no Brasil, as oportunidades geralmente precisam de muito mais. Aqui, com muito menos, eu acho que você consegue ter uma oportunidade. Pessoas criativas se dão muito bem aqui. Com certeza. Tá. E aí você fez a parada da mala, e a Delta, todo mundo começou a comprar tua mala. Isso. Aí começou a crescer muito, as vendas de mala. Mas eu tava vendendo só pra Orlando ainda. Aí eu comecei a ir eu fui numa loja e eu queria vender um equipamento meu de rádio antigo pra comprar um novo. E aí o cara falou, você já ouviu falar de um site que chama eBay? Eu falei, eBay? Não, isso era 97, 98. Muito comecinho, né, cara? Aí tem uma empresa aí na Califórnia, chama eBay, parece que os caras, o que você lista, eles vendem. Eu falei, vou listar então. Vendeu.
Eu falei, vendeu meu negócio. Então vou tentar colocar umas malas lá pra vender. Aí Da sua empresa. começou a vender. Aí vendeu a Samsonite, eu listava, pum, vendia. Eu falei, pô, que legal, agora eu não tô mais limitado a vender só mala, porque na eBay não tem uma loja que eu tenho só uma loja, eu posso vender o que for. Aí eu falei, bom, vou começar a entrar em outras indústrias. Aí fui na feira de relógios, aí abri conta com Bulova, Seiko, um monte de fábrica de relógio. Comecei a listar tudo na eBay. Eu falei, bom, agora que eu já tenho um relógio, eu vou óculos de sol, Ray-Ban e tal. Mas eu tinha uma loja física, então eu tinha como justificar, porque os representantes não queriam vender se você não tem loja. Você tinha que ter uma você usava a loja de mala pra vender o relógio. Exato. Brasileiro pra cacete, puta merda. Aí enchi a loja de óculos de sol, vinha um representante da Ray-Ban, você já vende óculos? Vende. Então eu abri a conta com essas fábricas. Aí eu comecei a ir de indústria para indústria, sempre focado em marcas. Aí, cama, mesa e banho, facas, utensílio doméstico. Aí eu já peguei um depósito enorme lá perto e comecei a estocar tudo. Mas aí você pensa em qualquer indústria eu já vendi, até privada eu já vendi no eBay. Então eu vendia de tudo que você pode imaginar, eletrônico, tudo. Prancha de surf, golfe. Eu ia em todas as feiras, eu ficava o ano inteiro viajando em feiras, porque cada indústria tem feiras diferentes. Sim. Então eu vendia de tudo na eBay. Até que um belo dia eu recebi uma ligação da eBay. Eles falaram, você quer vir para San José conhecer a eBay? Aí eu falei, quero, legal. Aí eu cheguei lá, tava uma limusine me esperando no aeroporto. Eu falei, que esquisito. Carlos eBay dirigindo, o dono da eBay. Bem isso. Aí me levaram lá pra sede e tal. Aí eu entro numa sala, eu falei, puta, eu conheço a mulher. É a Meg Whitman, CEO da eBay. Eu falei, aí ela tava lá me esperando, assim. Eu falei, pô, acho que tem algum engano aqui, alguma coisa esquisita. Aí ela falou, bom, eu queria te parabenizar em pessoa, que você é o segundo maior vendedor dos Estados Unidos da eBay. E aí na época... Você não tinha noção? Não, nada. Aí eu sabia que eu vendia muito já, assim, a gente tava despachando quase 1.000 pacotes por dia. A UPS chamava a gente de parede da muralha da China, que eles iam pegar, precisavam mandar 2 caminhões para pegar todo dia de mercadoria. Então, assim, aí foi muito legal, ela me convidou para fazer consultoria para eBay. Eu ia ter que ir uma vez por mês. E ela nunca imaginava que era um brasileiro, tal, assim. Até porque meu nome é Richard Harari. Não tem. Então, assim, elas não imaginavam. Aí foi muito legal, aprendi muito com ela. E aí eu vi um mundo corporativo que eu nunca, imaginava. Eu preciso voltar. Você, antes de estudar, você fazia o que no Brasil? Eu vim com 17, 18 anos pra cá, não fazia nada. Você não fazia nada? Nada. Caramba, Só dava dor de cabeça pros meus pais. Você tem irmãos, alguma coisa assim? Tenho um irmão mais velho. Aham. E 2 irmãs. E nenhum deles trabalhava com comércio, seus pais? Não, meu pai chegou no Brasil sem nada, ele veio do Egito. Pisco Harari, tá. Ele veio do Egito, nós somos de família... Então tem um DNA da venda. Tem, nós somos judeus, nossa família. Então meu pai saiu do Egito, né, e aí ele morou em Israel, depois foi pro Brasil sem nada e começou a vida no Brasil. Mas assim, tudo que você aprendeu foi meio que por instinto, assim? 90%. Putas. Quer dizer... eu via meu pai trabalhando, tudo mais. Seu pai trabalhava com as coisas e tal, mas assim, o que eu acho legal... Não, aqui nos Estados Unidos foi no Brasil, 100% no Brasil. instinto. Mas é legal, né, que a gente tá falando assim, numa época que não tinha coaching, né? Não. Numa época que não tinha tome banho gelado, acorda às 5 da manhã, vendo o carro. Quer dizer, você olhava e falava assim, cara... Eu entendi. Eu acho que o brasileiro, ele tem uma coisa a gente chama isso de malandro, chama isso de oportunidade. Que é o cara olhar e falar assim, peraí, você foi lá e vendeu a mala na parada do eBay. Deu certo. Por que eu não vendo relógio? Por que eu não vendo não sei o quê? Aí foi aumentando. Aí de repente você falou, cara, eu sou o cara que mais vende essa coisa. Então, se uma mulher dos Estados Unidos olha pra mim e fala, você é bom, tu já fala, porra, eu tenho uma chancela do cacete. Exato. Porque nem eu acreditava. Exato. Tá. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, o negócio foi crescendo organicamente. Não é que ele veio formatado, bonitinho e tal. Sim. Ele foi crescendo organicamente e quando eu vi, eu era o segundo maior vendedor da eBay. Eu não imaginava isso. Então... E aí você... Mas o que dá o pulo do gato pra você ser o vendedor da eBay e falar, agora eu vou abrir meu negócio? Porque eu acabei nem explicando, mas assim, a Macrobaby, eu já usei os serviços da Macrobaby porque acaba sendo o lugar que muitos brasileiros vêm e muita gente do mundo
pra fazer enxoval pra bebê. Que é eu diria que hoje é a principal empresa de Orlando sobre... no segmento. No segmento de infantil. Então, assim, eu lembro da Emily, quando o Gabriel nasceu, era quase que uma coisa assim, cara... Brasil, os preços são muito caros, compensar mais você pegar o dinheiro, pegar uma passagem, vir pra cá, comprar tudo aqui, voltar pro Brasil, ficar mais barato que você comprar do lado da tua casa. Com certeza. Como é que você teve essa... Ou tem mais história pra chegar nisso? Aí, dentro da eBay, vendia todos os produtos na eBay, vários segmentos, até que chegou a categoria de bebê. Relógios, não sei o quê. Bebê. Aí eu fui na Expo de bebê e tal, fui conhecendo o pessoal da indústria de bebê. E comecei a vender dentro da eBay. Muitas marcas não autorizavam a vender na eBay. Aí eu tive que fazer um site. Por quê? Porque eles acham que a eBay, você vende mais barato do que o preço permitido. E tem marcas que... O branding ia diminuir dos caras, né? Muita marca não vê a eBay. Só bebê tinha isso? O relógio não pensava assim? Várias. Só que era o começo. A gente tá falando aí do ano 2000. Eles ainda não tinham tantas regras. Estavam criando, porque começou a se tornar um problema. A eBay começou a afetar o branding deles. Então, só que a Constituição aqui não deixa que a marca proíba você de vender na eBay. Porque aqui é comércio livre. Sim. Mas eles também têm o direito de não vender pra você. Eles têm que falar, eu não posso. Só pra entender esse trâmite, você então pegava, você ia nas feiras, aí você fechava assim, cara, adorei esse relógio. Isso. Esse relógio vai vender. Você tinha um tino comercial. Exato. Qual que era esse tino comercial? Eu também entrava no histórico da eBay. De venda da eBay, você podia puxar o que tá vendendo lá. E aí eu já baseava o preço do custo e tal, se tem margem o produto. E ia atrás. E claro, tinha coisas que nem tinha na eBay, mas eu sabia que, por exemplo, caiaque é muito complicado o frete, mas aí eu sabia, bom senso, caiaque inflável é muito mais fácil de despachar, então eu ia para produtos que eu sabia que eram vendáveis online. Você era uma loja virtual, cara. Você Exato. foi uma das primeiras lojas virtuais do mundo. Cara, que louco. Então, naquela época a Amazon tava começando, eles vendiam só livro. Sim. Você podia ter sido o Jeff Bezos em um determinado momento. Ou o Jeff Bezos poderia ter sido você. Também a gente pode olhar pra esse prisma. Que do cacete, cara. Que legal essa história. Aí você começou tudo bem. Então, bebê era uma das categorias. Então, eu vendia de tudo online. Aí, eu ia ter a minha primeira filha, Gabriela. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, preciso um carrinho pra ela, deixa eu ir lá no depósito, ver o que a gente tem. Aí comecei a abrir as caixas, falei, não entendo nada disso aqui. Eu quero comprar um carrinho legal, eu quero comprar um carrinho... Bom, enfim, tudo que ela precisa, eu quero comprar do melhor. Quero pegar do melhor. Mas, não entendo nada, não sei nem montar o carrinho, não sei qual car seat que tal. Peguei na época, eu posso falar porque eles não estão mais aqui, a Baby R Us. Na época eu fui na Baby R Us, na loja deles, entrava lá, eu quero comprar, pega lá. Eu queria... Não tem. E aquela marca Queen de produtos para bebê que eu vi online? Aquilo a gente não vende, só tem na Europa. Que legal, né? Não tem entendimento de nada. Então ficava mais perdido do que ir no depósito ver as caixas. Aí eu falei, que chato isso, né? Não ter uma loja assim que realmente dá esse atendimento pra mãe. Cacete. Uma hora que você precisa tanto. A mãe de saco cheio quer resolver o problema. E não tem ninguém que tá lá, isso não pode ser apenas uma vendedora ou tal. Se alguém que entende e tal, tem carinho pelo, né, o cliente tem lá, a mãe tem 9 meses pra ir naquela, e vai ficar indo na loja e tal. Então, de repente abri uma lojinha de pequena, física, bem pequena, só para atender essas mães de Orlando, não pensei em turista, nada, essas mães de Orlando que estão carentes desse atendimento. Comecei a ir atrás de umas marcas, por incrível que pareça, os Estados Unidos era muito carente de produto de bebê. E ainda, em alguns segmentos, os Estados Unidos é carente. A Europa é mais, em termos de moda, a Europa ela é muito mais avançada que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais quadrado, assim, é mais tradicional. Então, na indústria de bebê, por exemplo, as marcas que estavam na Europa não estavam aqui. Eu comecei eu mesmo indo lá importar e fazer uma importação direta dessas principais marcas. E aí, eu era o único que tinha aqui. Então, muitas pessoas vinham procurar essas marcas de carrinho de bebê. Você viajava... Você saiu do virtual um pouco. Saí do virtual. Aí você comprava, você fez uma coisa antiga, a moda antiga mesmo. Isso. Aí eu fui lá ver os produtos que tinham lá diferentes e comecei a importar, trazer pra cá. Aí, abri essa lojinha de bebê pequena. Falei, precisa de um nome. Já tem Macro Luggage, tem Macro Corporation, tem Macro Baby. Aí eu mesmo desenhei o logo à noite.
Falei, precisa de um logo, né? Porque vai ter uma loja agora física, pequenininha. Aí veio uma mulher na loja, entrou na loja, começou a chorar, assim, quando viu. Falou assim, isso aqui era tudo que eu queria, uma loja que tem carrinhos que não tem nos Estados Unidos, tal. Aí eu falei, você quer trabalhar aqui? Aí ela falou, quero. Aí, bom, contratei ela, era uma pessoa que quase tinha filhos para poder ter mais carrinhos. Então, apaixonada, assim, pelo segmento. Que é aquilo que você falou que faltava, né? Isso. Que é uma mãe que sabe do Exato. Entendi, não é vendedor. Olha que louco, que ideia boa. Que é tipo assim, ninguém vai vender melhor algo do que alguém que busca aquilo. Exato. Então a mulher vive aquilo, ela adorava. E aí eu contratei ela e começaram a vir. Falei, bom, mesma coisa que eu fiz com as malas, eu falei, preciso fazer agora com essa indústria de bebê. Tem uma loja, quem que são meus clientes? Estão lá nas maternidades, estão nascendo enquanto a gente está aqui conversando. Eles são os nossos clientes. Então, como que a gente vai ir atrás deles? Vamos ter que fazer acordo com as maternidades. É o caminho mais curto, é o que eu sempre falo. Não complica. Primeiro vê onde o teu consumidor está mais próximo. Depois você vai ampliando. Então, hoje está na maternidade de Orlando. Hoje em Orlando nascem 120 bebês. 120 potenciais clientes. Então, ok, quais são as principais maternidades? Winnie Palmer, Advent Health. Só tem uma maternidade modelo em Orlando que nasce 45 bebês por dia hoje. Já naquela época nascia 40. E você furou camisinhas em todas as farmácias. Já pensei nisso. Não vou negar. Pensei. E vendeu cerveja pra caralho. Então, eu tirei a TV a cabo também das casas, ia cortando. Ai, que louco. Então aí, bom, comecei a fazer acordo com algumas maternidades e algumas doulas, que são as mulheres que ficam ali ajudando. Isso, que ficam ajudando. Aí fiz algumas parcerias, tal, para bomba de alimentação e tal. E comecei a entrar num assunto que me interessava muito, que é o bebê conforto que é instalado errado no carro. Eu não sabia nada disso, mas eu fui aprender que 80% na época dos acidentes infantis que tinha no carro, 80% dos car seats era instalado errado e podia ter sido prevenida muitas mortes infantis. E hoje é o maior motivo de morte infantil é acidente de carro. Porque bate o carro, não tá tão preso, a criança Exato. bate de cabeça. Tem muita coisa errada que pode acontecer, as pessoas não sabem, ninguém leva muito a sério isso, sabe? Eu falava, pô, todo mundo leva a sério vacina, levar no pediatra. E aí eu via o bebê conforto instalado totalmente errado. Aí eu fui tirar um certificado e tal. Aí saiu um artigo, um pai numa missão em Orlando para instalar corretamente o bebê conforto nos carros e tal. Que a maioria realmente é instalado errado. Eu fui até com os bombeiros, eu ia ver acidentes e tal. Coisas muito tristes assim que aconteciam. Então eu fiquei muito envolvido com isso. E aí essa lojinha física, começou a crescer, né? Essa lojinha pequenininha, começou a vir muitas mães e tal. E mães locais de Orlando. E aí começou Isso quando, desculpa? Isso a gente tá falando 2008, 2009. Tá. Aí começaram a vir várias mães para vir fazer um show, vir comprar produtos, mães de Orlando. E aí começou a vir alguns turistas, batia na porta, você tem carrinho, não sei o que lá, a gente tinha, a única loja que tinha. Aí começou a vir, assim, de repente caiu uma celebridade, eu acho que uma das primeiras foi a Ana Hickman, que veio na época. Mas sabendo através de uma amiga da amiga da amiga da amiga. Isso, sem boca a boca, irmão. Boca a boca. A melhor coisa que tem. 100% boca a boca. Aí, mas nada assim programado, aparecia lá e tal. Eu nem conhecia a maioria das pessoas que vinham na loja, porque como eu estava fora do Brasil já há tantos anos, então eu não conhecia. E, só que as pessoas falavam, nossa, você viu quem que tá na Macro Baby? Você viu essa pessoa tal? E aí começou a vir mais e mais celebridades e começou a cair muito assim no público brasileiro, né, nas mães brasileiras, que a Macro Baby tem atendentes que não são apenas você vai lá e a pessoa vai querer te vender uma chupeta, compra 10, compra 20, porque não, as pessoas realmente se preocupam. E aí, até na época eu criei o nosso slogan, que é a loja de bebê com coração. E nas reuniões eu sempre falava, não somos a loja de bebê com cifrão, é uma loja de bebê com coração. Então, assim, a gente sempre se focava nisso. Eu falava, e pega exatamente onde todo mundo... Porque, assim, é um puta mercado, porque criança, eu tenho o meu filho...
a gente se preocupa muito com quem cuida do nosso filho. Então você vai botar em primeiro lugar o coração para depois botar dinheiro. Exato. É genial, lógico. E você vai lembrar, daqui 30 anos, se eu te perguntar onde você comprou. Eu sei, tanto que eu falei. Então eu lembro do dia que eu fui comprar. Eu lembro do dia, eu lembro das coisas que eu comprei, cara. Eu lembro dos produtos que eu vi. Porque é um momento, eu acho assim, talvez seja a compra que você é mais cabaço, porque você nunca teve um filho. Por exemplo, carro. Eu já vi meu pai com carro, então eu entendo carro. Sorvete. Sim. Eu cresci. Agora, filho, de repente cara, oi? Isso aqui faz o quê? Isso aqui massageia a mãe. Você vai descobrindo, é quase como uma China. Exato. Na sua frente de coisas que você fala. E é muito legal a loja de bebê, porque você vai vendo coisa assim. Eu vou sofrer com isso, então daqui a 4 meses, então é melhor comprar. Então é muito genial. É exatamente isso. Então, assim, passando essa coisa, mas esse amor. Mas eu não ia poder estar lá no piso todo dia. E não, é impossível, humanamente impossível. Isso é o que eu sempre falo. Qualquer empresa é feita das pessoas. A gente fala da Apple, você vai falar, ok, Steve Jobs. Mas seria impossível. Aposto que 1000 Apples não viraram Apples porque não tinham as pessoas. Tinham talvez só a cabeça lá, mas não necessariamente tinha as pessoas em volta. E a gente nunca nem conheceu sobre essas empresas. Então o que precisaria? Pessoas que realmente amem aquilo que elas fazem. Pessoas que iam vestir a camisa. Não é só na palavra, mas realmente no dia a dia, viver aquilo. Você tá me respondendo uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que é assim, qual que é a fórmula, assim, não tem fórmula, né, mas o que faz uma pessoa ser bem-sucedida? Porque você virou cara bem-sucedido numa área que tu nem imaginava que existia. Exato. Mas eu acho que independente da área, tem a ver com a essência do que você tá buscando. Eu acho que Podia ser água. Exato, eu acho que é 100% isso. O business ou o produto. Eu acho que o Steve Jobs, se não vendesse telefones, Apple, seria outra coisa. Ele seria bem sucedido. Pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelo tesão. Exato. Que louco isso. Aí isso daí virou uma empresa muito bem sucedida, né? Quer dizer, isso começou por acaso. O eBay fechou a sua parte lá? Então, o eBay, quando a Meg saiu da eBay, a CEO, ela largou a eBay, foi na mesma época que eu decidi parar de vender na eBay. Aí você fala, por quê? Porque a lucratividade foi caindo cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Foi muito espremida a lucratividade. Então não compensava mais. Tá bom, você vai ter uma empresa que fatura 10 milhões, mas você ganha 5 mil. Então, assim, o risco para a operação, tudo isso. E é isso que eu sempre falo para as empresas. Esquece faturamento. O que você tem que focar é lucro. Lucro, não esquece. Esquece. Faturamento é um número. Mas Faturo 20 milhões, quanto você gasta? Sabe quanto faturava a Baby R Us quando faliu? 1 bi. Quantas empresas faturavam bilhões que faliram? Mas gastava quanto, né? Exato. Então, funcionário, burocracia. Aí a empresa, a lojinha de esquina tá lá aberta até hoje. Porque lucra 3 mil, já é maior do que a Kodak. Exato. Faz sentido. Então, isso eu sempre falo. Então, quando a nossa lucratividade na eBay já era impossível se manter, não valia mais a pena. E a macro já estava crescendo. Já estava crescendo. Então, na verdade, a gente cresceu, porque, aliás, a gente diminuiu, né? Porque a gente vendia muito na eBay, foi uma decisão difícil. Falar, vamos parar de vender na eBay e vamos se focar na indústria de bebê por um tempo. Tá. Até esse negócio se amadurecer. E foi o que a gente fez e deu muito certo. Tá, aí a gente tá falando agora de um conglomerado de empresas, que é o que você cuida. Isso. De 16 empresas, né? Isso. Muita coisa que eu vi assim que você me mostrou, tipo de bebê também. Isso. Né? Que vai abrindo. Porque antigamente você comprava na Itália. Agora você fabrica seu produto. Exato. Certo? E aí o que eu vou te perguntar, assim, que eu acho que é a pergunta até que eu deixei como teaser, assim, pra... Qual que é a diferença de empreender aqui e no Brasil? Que você vê... É que você não chegou a emprender no Brasil. Sim, nesse período, mas eu acompanhei um pouco e hoje empreendo no Brasil também. Mas a maior diferença que eu acho, a palavra-chave é a burocracia. Assim, no Brasil é quase uma força oposta. Então, para não dar certo. Então não é o business que importa no Brasil. Por exemplo, vou vender telefone. Meu business, não. Teu business no Brasil vai ser de como passar por essa burocracia.
O telefone se vira secundário. Mas ok, como que eu vou lidar com os impostos, com leis trabalhistas, todos os empecilhos. No fim, você nem sabe mais o que você está vendendo. É lidar com esses problemas todos, essa burocracia toda. Por isso que as empresas fecham em 2 anos, porque o cara ele tem uma... Eu entendi o que você está querendo dizer. É quase como você botar na ponta do lápis. Você não põe na ponta do lápis os empecilhos. Exato. Você põe assim, cara, vamos lá, eu quero vender isso daqui custa R$10. Se eu vender 50 desse, eu vou ganhar X, tal. Só que você esquece que pra vender esse ferro daqui tem um imposto que pode te atrapalhar. Exato. E aí, se você não fizer o conchavo com o cara do segurança da rua, você não sei o que... Aí Exatamente. Entendi. Então é tantos empecilhos no Brasil que complica demais a pessoa. Uma empresa tá lá, vamos falar, alvará de funcionamento. Como que é para tirar o alvará? Ah, não, vai vir aqui, vai vir outro fiscal e vai dificultar. Não é uma coisa assim, faz certo, paga e se resolveu. Não tem um caminho para você chegar naquilo. É quase impossível. Você tira Anvisa, Inmetro. Assim, não é uma coisa, ok, tem essa instituição, você tem que contratar alguém, você vai pagar e vai ter liberado daqui 3 meses. Acabou. Não, você vai ter que ser um malabarista para conseguir isso. Então, assim, eu já tentei importar coisas para o Brasil que eram produtos, assim, cosméticos. Aí você importa. Aí você tem que tirar a Anvisa. Aí quando a Anvisa aprova, tem que tirar da Secretaria da Saúde. Aí quando você vai tirar o segundo, no fim já expirou a mercadoria, porque demora tanto. Então, assim, isso acontece. Mas você acha que essa burocracia, ela é da onde, assim, você com a tua visão? Você acha que tem uma coisa, tipo, planejada? Tem que ter essa burocracia pro Estado controlar, sei lá, eu? Eu acho que no Brasil tem muitos setores para a mesma coisa. É uma falta de... Assim, do mesmo jeito que o Brasil tem essa criatividade que eu acho maravilhosa, às vezes também tem uma falta de disciplina que vem com isso. Então, se tivesse a disciplina e essa criatividade, aí você tem o melhor dos 2 mundos. Mas se tivesse que escolher entre um ou outro, a disciplina funciona melhor, que esse é os Estados Unidos. Para mim, é um país que tem disciplina. Ele não é tão criativo que nem o Brasil. O americano não é tão criativo quanto o brasileiro, de forma geral. Um ou outro, claro, se destaca. Mas o brasileiro, quase todos são criativos. Exatamente. Você teve oportunidade que você viu lá, mas se você não tivesse a coisa de todo dia eu tenho que fazer, mandar, não sei o que lá. Exato. Então, você tem que... Se você tem essa criatividade, junta ela com uma disciplina de, ok, vou trabalhar aqui na minha empresa, eu vou fazer tudo certo, eu vou ter parâmetros e o que eu digo muito isso. Às vezes no Brasil eu vejo assim, você vai parar o carro numa garagem, um prédio caro. Você fala assim, mas pô, eles não viram que ia ter uma coluna aqui, que não ia ter como parar o carro? Foi feito assim, no oba-oba, tal. E eu vejo isso muito no Brasil. Então isso que pra mim falta no Brasil. Essa programação, essa disciplina, em tudo. E infelizmente pra mim isso afeta muito o país, em tudo. Tá, mas assim, tu acha que tem lá na frente, assim, você fala, cara, tá melhorando o empreendedorismo brasileiro, tu olha e fala assim, Maurício, não, eu tô aqui e falo pra você, é melhor vir pra cá do que empreender no Brasil. Para empreender, se você tem estômago, o Brasil pode ser interessante, mas você tem que ter estômago de passar. Se você vai abrir um restaurante, você vai ter dificuldades que no Brasil é quase assim. Eu sinto que você é visto assim, você tá fazendo alguma coisa errada, vamos lá para te pegar. Então já vi o fiscal, alguma coisa tem que estar errada. Pô, o Brasil, os restaurantes do Brasil são super bem cotados. A limpeza do McDonald's do Brasil é muito maior do que a daqui. Só que aqui vem o fiscal, ele vem para ver se vistoriar, mas ele não vem com aquela mentalidade de vir aqui para te ferrar. Pra te ferrar, né? Então ele vem aqui, pô, senta, ele vê que não é de má fé. Aqui é tudo perdoado se não é... Tudo não, mas a maioria das coisas, se não é má fé, tá tudo bem. Se você fizer uma coisa de má fé, mas lá, eu sinto que é quase uma coisa assim de que você tá fazendo de má fé. Tem que ser alguma coisa. Mas será que é por isso que a diversidade brasileira, ela é pequena? Porque assim, me dá a impressão, pelo que você tá me falando, que cara, eu quero empreender. Eu não aguento mais... Porque assim... Eu volto a dizer porque eu preciso, sei lá, pra gente criar um contexto. Tem muita diferença, e as pessoas não sabem muitas vezes assim, entre o dono do Carrefour brasileiro e o seu Zé da padaria. Sim. Ambos são empreendedores. Isso. Só que a galera coloca às vezes eu tenho um bar. Eu sei a dificuldade que é ter um bar. E no final do dia, eu não ganho R$1 na porra do bar.
todo mundo ganha. O funcionário ganha, o fiscal ganha, todo mundo ganha dinheiro. Exato. Mas o dono do bar não tem. E aí quando o bar começa a ganhar dinheiro, tu vira o vilão, porque tu é o cara que é o capitalista opressor, blá, 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 tiro na boca. E aí a gente fica falando assim, pô, eu venho aqui pros Estados Unidos e é muito bom, porque tem a lojinha que tem coisa de bebê. E aí o brasileiro fala, tá todo mundo fazendo uma paleteria mexicana. Isso. Por quê? Talvez agora você abriu minha cabeça que é... O cara, já que ele quer empreender, porque ele não aguenta mais trabalhar como funcionário, porque ele fala, mano, eu quero ser livre. Ele fala, eu vou botar esse dinheiro numa coisa criativa que vai abrir um mercado e vai ser demais, ou eu vou no que já está dando certo... Porque aí eu perco uma porrada de risco que eu não... Entendeu? É sim. Isso um pouco que faz? Isso. Eu acho que assim, esse fato das pessoas virem pra cá e cada um fazer o que já tem e acaba ficando saturado aqui. Eu vejo muito isso acontecendo. Assim, de certas indústrias aqui que, por exemplo, abriu açaí. Aí começou 1, 2, 3, 4. De repente tinha 5 açaís em um quarteirão. Aí fechou todos no fim. E isso é um pensamento de Brasil. Porque no Brasil o cara faria isso em Santa Catarina, porque o cara fala, cara, se você quer abrir e deu certo, talvez a fiscalização do açaí não é tão pesada quanto um bar. Vou abrir um açaí também, e aí a coisa dá certo. Só que aqui não adianta fazer isso. Não. Aqui você realmente precisa criar negócio. E tem muitas oportunidades, muitos negócios diferentes. Não precisa fazer isso, não é necessário. Tem tantas coisas... assim, que você pode explorar em várias categorias, segmentos. Então, pra que ir lá e querer fazer outra coisa que já tá dando certo? O negócio do cara que deu certo é dele. Isso eu sempre penso. A essência é dele, é o negócio que ele fez. Não é necessariamente você vai se dar bem com aquilo. Tá, eu vou te perguntar, porque você entrou aqui nos Estados Unidos e você revolucionou o mercado. Fui ler a tua história, tava vendo aqui, você faturou, sei lá, $1 milhão em pouco tempo, em 3 anos, né? Não foi Isso. Tudo bem. Eu queria ter, acho que eu queria ter 1 milhão até 21 anos, até 23 anos, não lembro. 1 milhão até 23 anos. E aí você faturou. Isso. E aí você olhou e falou, cara, mais, tá possibilitado aqui, o que mostra que a cabeça brasileira funciona aqui. Isso. Com disciplina, né? Que você é um cara disciplinado. Isso. E deu certo. E aí, pra você chegar em 16 empresas, vê se é isso que se eu tô entendendo a tua narrativa. Foi porque você olhou e falou, mas não é possível que ninguém tá vendo uma oportunidade aqui. Isso. Tá. Isso eu vejo em tudo, em muitas empresas que eu entro, oportunidades dentro da empresa. Muitas empresas nascem de outras empresas. São segmentos, às vezes você acaba criando tô dando um exemplo, um aplicativo para você, para teu uso. Você pô, é tão legal, de repente esse aplicativo eu posso vender para terceiros. E aí, dentro daquela empresa. Então, a Macrobaby, ela era um braço de uma outra empresa. Sim, e de repente virou a cabeça. Ela pode se tornar maior do que a empresa cabeça até. Então, oportunidades dentro da própria empresa. Tá, mas aí quando você... E aí, você como o primeiro cara que, digamos, revoluciona, e você vem pra um lugar que Orlando, naquele período ali, era um lugar da Disney. Isso. Então era aqui que era Orlando em 1998, quando você falou ali, né? 2000, né? Que você falou que você veio. 96 eu cheguei aqui. 96. Era um lugar, meu achismo leva a crer que era um lugar de Disney e de mercado imobiliário. Isso. Certo? Exato. Então todo mundo vem pra cá pra comprar casa, pra vender casa. Isso. Comprar casa e alugar casa, que é um mercado que ainda é grande aqui. Exato. E de repente você cria, caralho, o cara tá vendendo fralda, o maluco tá bombando, vendendo carrinho de bebê. Que porra esse maluco tá fazendo aqui? E aí você se torna o cara que vem a Ana Hickman, aí vem a Simone Simari, aí vem a Ivete Sangalo. Eu sei que você tem uma porrada de contato e de repente você se torna um cara hypadão aqui. Aonde vem... Obviamente deve ter muita gente do Brasil que te busca. Sim. Do tipo, porra, você que é o cara que tá fazendo, eu quero fazer meu negócio, babá. Aonde você pensa assim, porra, posso dar a letra pra esse cara ou vou me prejudicar porque daqui a pouco vai vir muita gente aqui? Porque eu tenho um achismo que o brasileiro, ele se protege muito, do tipo, não vou dar essa parada pra esse cara não, aqui, porque esse cara vai vir aqui pegar meu lugar. Daqui a pouco vai ter uma Macrobaby do investidor foda, o Lehman vai fazer uma Macrobaby aqui e vai acabar comigo. Como é que você ficou nisso? Eu sou muito tranquilo sobre isso. Eu não tenho segredo. Eu dou o caminho, porque o difícil não é um segredo, é execução. Eu posso te dar todo o dinheiro do mundo e falar, faz uma Apple igual a Apple. E é toda a história pra ele chegar lá. É assim, é simples fazer igual. Não é só o dinheiro, são as pessoas que estão lá. Então,
eu presto consultorias onde eu falo, ok, o caminho é esse. A gente oferece também a execução. A gente pode te dar um turnkey, uma empresa, a chave da empresa. Pode até fazer a gestão para você. E como que é feito? Não tem segredo, é isso, é isso, é isso. A gente vai contratar, vai apanhar, vai fazer coisas que vão acontecer. A execução que é o difícil. O que falta braços é para execução. Então, eu não tenho problema se alguém quiser fazer algum negócio, de falar como que é esse negócio, como que funciona. Porque a dificuldade legal não tá. Legal pra caramba isso, cara. É legal. Execução. Ok, se eu quiser agora você comediante. Me fala como é. Agora eu pode dar minhas piadas, você não vai saber fazer as minhas. Mas é exatamente. É o que você falou. Eu posso dar as minhas piadas e falar, mas execução minha é diferente da sua. Então eu não vou conseguir. Olha, eu faço nesse lugar, tal. Tá bom, eu vou lá nos lugares que você faz. Mas não adianta, eu não sou você. Não vai sair igual. Que louco isso, né? É o mesmo lugar desse. Quer dizer, você tá me falando sobre. Talvez a grande dica desse papo todo, pra abrir cabeça de gente, que talvez seja esse o objetivo, é não perca a tua essência. Não, exato. Então, sempre a primeira coisa que eu falo é: se eu puder, sempre você puder fazer o que você tem dom pra aquilo. Eu gosto de cozinhar. Pô, então vamos ver talvez um restaurante, alguma coisa que você gosta de fazer e tal. Primeiro, vamos ver se você tem algum dom que encaixa com os Estados Unidos. Que, ok, agora, de repente, tem coisas. Eu tenho uma fábrica no Brasil de roupa. Bom, é difícil, você não vai ter uma fábrica de roupa aqui. A mão de obra não funciona aqui. Não tem costureira aqui. Então, você vai ter que procurar algum negócio que você goste, mas não vai ser a tua essência, de repente. Mas vamos atrás de alguma coisa que você goste. Não falar, pô, vamos abrir um negócio de açaí porque o cara do outro lado da rua tá fazendo açaí. Esse é o problema. Que é o famoso, vou fazer essa profissão porque o meu pai quer que eu faça. Exato. Tá no mesmo lugar, né? Exato, tipo, vou abrir um açaí. Eu odeio açaí, mas tem que abrir açaí porque açaí bomba. Exato. Eu odeio açaí, eu não aguento ver açaí. Então não vai dar certo seu açaí. Você odeia açaí, caralho. Entendi, faz sentido muito pra tudo, né? Exato. Você acaba se apaixonando, não é por bebê, por coisa, você se apaixona pela, tipo, a dificuldade de vender aquilo. Exato. Então não é um conjunto de coisas. E o segredo, e não é nem um segredo, é a essência. Não tem como copiar a execução. Não vai ter aquelas pessoas, não vai funcionar daquele jeito. Então, ok, tem um restaurante X que funciona nos Estados Unidos muito bem. Aí você vem uma rede do Brasil e fala, pô, eu vou trazer o meu negócio e às vezes não dá certo. Eu não tenho a essência daquele outro lugar que cresceu organicamente. Quer dizer, abrir franquia é uma coisa muito difícil, porque você tá falando, porque franquia tá sempre a ver. Por exemplo, se eu abrir uma Macro Baby bomba. Não é a Macro Baby que bomba. Exato. Quem bomba é o Richard. Isso. E a Macro Baby e as pessoas que você selecionou. Exato. Se eu pegar o modelo de negócio na Macro Baby e jogar em Goiânia, talvez seja uma falência, porque sou eu tentando ganhar dinheiro. Exatamente. E as pessoas às vezes falam isso. Por exemplo, quando foi a Office Depot, uma loja de coisas de escritório aqui. Tá. Aí eles foram pro Brasil, abriram no Brasil e tal. Mas ela deixou de ser uma Office Depot. Ela virou uma Calunga, que é uma loja com o nome Office Depot. Porque a essência americana não foi carregada para lá. Porque nem tem como. Não tem metro nos produtos e tal. Então, você fala, por que você não abre uma Macro Baby no Brasil? Porque ela vai deixar de ser uma Macro Baby. Ela vai ser uma loja brasileira com o nome Macro Baby. Não tem os produtos daqui no Brasil. A gente tem 45 mil produtos. O Brasil tem 3 mil produtos que são passados pelo Inmetro, em média, de produtos de bebê. O Inmetro, então, ele, tipo, de certa forma, ele acaba limitando o teu estoque? Lá no Brasil, a gente não consegue. Que tipo de produto que o... Não, porque tem que fazer testes para certos carrinhos que a gente tem nos Estados Unidos, que já passaram por testes mais rigorosos que o Brasil, inclusive, mas que às vezes não podem entrar no Brasil. Não pode fazer uma importação. Por causa da burocracia. Exato. A mesma coisa com a Anvisa e tudo isso. Então, acaba que limitando. Então, a gente não vai ter a linha de produto que tem aqui, vai ter no Brasil. Então, as pessoas acabam tendo que vir do Brasil para cá comprar os produtos que não tem no Brasil. Se a gente for tirar Inmetro e Anvisa para 45 mil produtos, vai ser um investimento bilionário para tirar, porque cada produto é bem caro para você tirar. Aí você tem que pagar para fazer isso. Exato, daí do Inmetro? Exato. Que é caro fazer testes, né? Tem que destruir vários, é bem complicado, bem complexo esse produto. Embora já foram testados aqui, os Estados Unidos é super rigoroso, mais rigoroso que o Brasil até. Mas não é o Inmetro. Entendi, tem que estar lá. É por isso que a Macro Baby não tem no Brasil. Exato. Talvez é por isso que a Victoria's Secret talvez não tenha no Brasil também. Exato, porque para você aprovar todos esses produtos, muitas marcas americanas me procuram, quero entrar no Brasil. Isso aconteceu um mês atrás.
Olha, o CEO de uma marca gigante americana me procurou, quero entrar no Brasil, a gente quer investir no Brasil, tá, vamos lá, a gente quer com vocês. Ok, vamos levar vocês para o Brasil, tá bom. A gente tem X de produtos e a gente quer passar em todos os testes para colocar o produto no Brasil. Quando a gente começou a colocar na ponta do lápis o custo que vai ser a operação no Brasil, não compensa. Eles falam, putz, melhor ir para outro país, deixa para lá. Cara, você tá acabando de dar uma aula de explicação porque que muita coisa que tem boa no mercado aqui internacional não tá lá. Exato. Essa é essa burocracia. É a burocracia. Se não tivesse tudo isso, a gente estaria lá. Mas enfim, e hoje em dia, quem está fazendo isso no Brasil, se você encontrar, tem às vezes lojas que fazem isso no Brasil, estão levando para o Brasil e vendendo sem metro. O que significa que qualquer hora podem receber uma fiscalização. E perder tudo. Exato. E tudo. E isso a gente não vai fazer. Me fala sobre o contrário, que é um papo até que a gente estava tendo. Como que você vê assim, a galera que traz um produto do Brasil para cá, onde bem erram e onde acertam, o que você vê? Ok, a burocracia de importação de produto do Brasil para cá é 1 bilhão de vezes mais simples do que o oposto. Porque aqui é um país onde se incentiva o comércio, não se breca. As taxas são baixas. Então. Exato. Então, o quê? Aqui é a lei do comércio, aqui é o capitalismo no sangue. Então, a gente tem 300 milhões de americanos, são 300 milhões de consumidores. Em qualquer cidadezinha dos Estados Unidos, qualquer lugar, tem a mesma infraestrutura que qualquer cidade grande. Então, essa é a diferença. Então, o consumo é muito alto, o comércio é muito forte. Então, quer trazer produtos do Brasil para cá? É possível. Então, existem duas coisas. Ou empresas do Brasil que querem trazer produtos do Brasil para cá, ou marcas brasileiras que querem vir e trazer a sua marca, que nem aconteceu com algumas marcas brasileiras. Eu sempre falo da Balduco, que ela é um orgulho do Brasil, porque ela veio para cá e fez a lição de casa e se estabeleceu e hoje entrou no mercado americano e é querida pelo mercado americano. É mesmo? A Balduco tá... Tipo, a família americana gosta da Balduco? Gosta. Custo-benefício, qualidade. É uma empresa de se orgulhar do Brasil. Então, assim, então, tem empresas que querem vir para cá, mas elas têm uma lição de casa, um período de amadurecimento, demora. Infelizmente, a maioria não vai para frente, porque elas não fazem esse processo de amadurecimento, a americanização da marca. Elas entram com a filosofia do Brasil e acham que vão colocar a goela abaixo no americano e não vai, e não pega, e acaba que não dá certo. E também tem alguns produtos que vêm do Brasil para cá. Hoje vem muito da área alimentícia do Brasil. Existem grandes importadores que trazem, a gente também traz alguns produtos de uma das nossas empresas, alguns produtos alimentícios do Brasil para cá. Existem indústrias brasileiras, áreas do Brasil que são fortes, que nem a indústria têxtil do Brasil é muito forte. Indústria? Têxtil, de roupa. Têxtil, tá. Então, no Rio de Janeiro existe uma área que se fabrica muito, que chama... Esqueci. É uma área no Rio de Janeiro que se fabrica muito, de lingerie. Tudo bem. Então, assim, e também alimentícia. Então, são as duas indústrias fortes do Brasil que vêm para os Estados Unidos bastante produtos dessas áreas. E aí a galera... Tá, desculpa, continua. A gente tenta, inclusive, às vezes, importar. Muitas fábricas do Brasil me procuram, tá? De bebê também. Falam, olha, eu queria vender para os Estados Unidos. Eu tento sempre ajudar. Bate sempre no preço. Porque a gente tá aqui, China, Brasil. É uma concorrência injusta. Se eu comprar na China. A gente todo mundo aqui compra na China. Tudo. A gente, estamos comprando na China, oba, estamos felizes. Não, é quase uma necessidade, não é uma coisa que a gente fala, a gente adora. Os Estados Unidos adora comprar da China, não. Eles queriam estar fazendo, né? Exato, a gente queria estar fabricando. Entendi, os Estados Unidos é ruim de fazer as coisas. Não faz. Mas uma coisa que eu noto no mundo, os países mais ricos do mundo não fabricam. Eles criam, né? Eles não criam, eles são... Eles importam. Eles importam e vendem com uma margem maior. Eles têm muito grande na área comercial e de relacionamentos. Não fábrica. Olha que louco. É verdade, faz sentido, né? É verdade. A China é a maior produtora, talvez, do mundo. De longe. Tem de tudo. Você comprava na Itália no começo, agora já é a China. Já engoliu a Europa. 99,9% da China. E não é uma coisa que os Estados Unidos é orgulhoso e que é quase uma necessidade. Porque a despesa é muito grande pra você produzir, né, cara? Pra tu criar, tem que ter fábrica, tem que ter... É muito complicado. Durante a pandemia, a gente falou, vamos fabricar aqui. Porque a China, a gente compra muito da China, a gente tem escritório lá. E eles começaram a aumentar muito o preço. Porque eles viram que o mundo estava de joelhos para a China. Então a gente falou, vamos fabricar nos Estados Unidos? Vamos. Ok, para fabricar termômetro, que a gente não estava conseguindo na época.
Vamos comprar. Mas aí o que importa? A matéria-prima vem da China. Então você tá... Não tem... Sempre tá na China. Então você não tem pra onde correr. Caraca, é verdade, faz sentido. Mas assim, a cabeça... Você falou uma coisa que ficou muito guardado, que você falou assim, a cabeça do cara que vem pra cá não pode ser a cabeça do Brasil. Não. Tipo, é um outro mercado. Exato. Porque eu acho que tem um achismo que leva a crer que a pessoa pensa, Orlando, puta, vou vender pra brasileiro. Onde que tá esse erro nessa frase? Então, de repente, quando você chega aqui, o caminho mais curto realmente é vender para brasileiro. Teu povo, é o que você conhece e tal. Hoje é um número significante. A gente está com 100 e poucos mil brasileiros só na Flórida Central. Então, já é de repente, até um caminho curto. Se você acerta um brigadeiro, você tem 150 mil consumidores. O problema é que hoje tem 10 mil brigadeiros. Tem, sabe, 300 pessoas que fazem bolo. 5, tinha uma pizzaria, agora tem 10. Então, assim, uma hora satura também. Tem X, então você está falando com um nicho que é brasileiro, né? E aí você está vendendo para brasileiro que tem condições, é o nicho do nicho. Então, para quê? Se você tem o americano, o latino, que é uma comunidade gigante, né? Então, para que você vai se focar, às vezes, de repente, para você começar e tal? Mas você tem que vir para cá e pensar macro que você quer vender pro povo americano. Que é onde você tá estabelecido. Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu queria fazer, cara. Eu queria tanto ter entrevistado os meninos lá do Bossa Nova lá em Los Angeles, quando eu tava lá, que eles... Cara, porque tem um outro lugar, que é o lugar do gosto, né? Porque a comida, né, brasileira deu certo nos Estados Unidos de algum jeito. Queria muito saber o que eles acharam. Então eu vou fazer essa pergunta que eu queria fazer pra eles pra você, que é o seguinte... O que você percebeu conversando com o mundo? O americano, porque você vende para americano, você vende para mexicano, você vende para porto-riquenho, você vende para italiano, para grego, pro cacete a quatro. O que você percebeu assim nos hábitos de consumo das pessoas, assim? Como é que é o americano consumindo o grego, o italiano, o mexicano, o brasileiro? O que você observou assim pode ser interessante? O brasileiro, ele se importa muito com marca, isso a gente sabe. Eu acho que mais do que o americano. O americano é mais focado em funcionalidade, o brasileiro é mais praticidade. Americano não, aliás, brasileiro. O brasileiro, ele é mais focado em marca, em prestígio. Exato. Não que ele também não queira um produto de boa qualidade, porque geralmente esses produtos são de boa qualidade também, na maioria das vezes. Então, o brasileiro, ele consome mais. Isso são dados que a Disney tem, falando até com o prefeito de Orlando, assim, com as pessoas daqui de Orlando que tem dados, assim, o brasileiro consome demais mesmo, comparado com os outros povos. O americano, ele consome também, mas não tão... ele não tem essa febre de consumir tão rápido. Ele é altamente consumidor. O brasileiro é mais capitalista que o americano? Na compra, no consumo rápido e num curto período de tempo, sim. O americano, ele compra muito, mas ele não tem essa febre tão grande de comprar de uma vez. Você não vê um americano saindo com 10 sacolas do shopping. Então, só que você tem que lembrar uma coisa. Eu estou falando do brasileiro que está em Orlando. Então, ele tem um período curto para comprar, tá? Mas mesmo no Brasil, quando eu vou, assim, pro Brasil, eu vou nos shoppings e tal, eu vejo que o Brasil é um país bem consumidor. Os restaurantes lotados no Brasil, eu vejo em períodos que às vezes falam, o Brasil está passando por uma pequena crise e tal. Aí eu vou nos shoppings do Brasil, restaurante, 2 horas de espera. Mas cadê essa crise, né? Então, assim, eu vejo que o padrão de compra e de consumo do brasileiro, assim, é bem voraz. A gente é um cara bem querido no rolê do mundo porque a gente dá muito dinheiro pro mundo. Exato. Né? E mesmo dinheiro que a gente não tem, né? Exato. Mas a gente parcela... Isso é muito comum do Brasil, assim, de parcelar as compras. Americano parcela, óbvio, a casa... Mas ele não parcela o teu rolê? Tipo, ele não parcela o berço? Não. Você trabalha com parcelamento aqui? Sim, a gente parcela em até 12 vezes para brasileiro. O americano nunca? Não, ele tem o costume, ele no máximo vai pagar no cartão dele e talvez não vai pagar a fatura do cartão em uma vez só. Aí ele vai dividir no cartão dele. Mas nunca 12? Não. 12 3, vezes, assim, máximo. não. Isso é uma coisa muito do brasileiro. E vai acumulando dívida. Exato. Puta, que louco, né? Talvez o brasileiro é um país... O Brasil é um país acostumado com um banco ajudando? E o americano não tem isso? O Brasil, eu acho que ele conta muito com isso, esse parcelamento,
O brasileiro, acho que talvez ele vive um pouco mais, se estressa um pouco. O americano, acho que ele se estressa um pouco mais com essa questão de cuidar do dinheiro, de ter pro amanhã. O brasileiro mais que vive o dia de hoje. Olha, eu tinha uma frase que eu tava vendo, assim, conversando com pessoas, assim, o europeu, ele tem excesso de passado. Né? Tudo é do passado, é tudo tipo baseado em, porra, a França era foda em 1900 e Guaraná com rolha, e a gente não quer aprender a tecnologia, porque a gente é livro, né? Excesso de passado. Aí você vai ver, assim, os países, assim, tipo Oriente Médio, excesso de futuro. Dubai, exato, né? E o Brasil, excesso de presente. Exato, é tudo agora, tudo é carnaval, agora. É droga, agora. E eu não sei se eu vou amanhã pro trabalho. É uma coisa meio isso. E isso se reflete, talvez, nessa coisa do consumo, né? Exato, se reflete muito. Isso Que eu preciso ter agora. Não sei se eu vou ter amanhã. Uma coisa que eu noto, por exemplo, o americano, ele não tem um iPhone 12, 13, 14, 15, entendeu? Ele não tem? Não, ele troca a cada 2, 3 anos. Ele tem o iPhone 10, depois ele troca por um 12, quando lançar o 13. Não é aquela coisa, eu preciso ter aquilo, é o mais novo, eu preciso ter pra ontem. O seu público é majoritariamente brasileiro? Na loja física, hoje é metade, online é 95% americano. Uau! Quer dizer, até o hábito, né? Do americano de comprar online. Isso, a gente vê a diferença das marcas, a diferença dos hábitos. Por isso, muitas fábricas procuram a gente, porque a gente tem esse termômetro de várias... poucas lojas no mundo têm esse termômetro. A gente recebe pessoas do Egito, do Japão, então, de todos os lugares do mundo. Então a gente tem um termômetro de cada lugar. Às vezes existem coleções de carrinhos que são feitas que vão ser vendidas só na Flórida, em Nova York, porque não funcionam tão bem para outros lugares. E essa observação que você fez de brasileiro e americano, que eu achei maravilhosa, eu queria saber, assim, japonês, você tem mais coisas assim? Sim, japonês, eu já fui pro Japão, e China também, porque a gente tem escritório lá. Assim, eu sempre falo que o varejo tá vivo e ativo no Japão como em nenhum lugar do mundo. Assim, no Japão é coisa de louco, eles são altamente consumidores, mas loja, não é online. Eles adoram ir em loja. Pegar, sentir, ver. Eles adoram. E aí você pensa, é um país altamente tecnológico, né? Mas eles não, e eles vão pro Havaí. O lugar de compra deles é o Havaí. É engraçado ver que existe polos de compra para cada país do mundo. Os árabes é Dubai. E aí o japonês é o Havaí. Então, assim, cada lugar brasileiro é a Flórida. Então, cada país tem o seu lugar onde eles vão fazer compras, onde compensa mais. Então, assim, o povo árabe também consome demais. O bom que acontece às vezes do povo árabe, que como eles têm às vezes tem várias esposas e tal, então eles fazem vários enxovais. Puta! Isso é maravilhoso, velho. A gente tá falando de coisa cultural agora. Não, já veio pessoas na loja que ele falou, essas são minhas 2 esposas, eu quero 2 carrinhos para cada uma das esposas. Investe no árabe, mano. Você vai ficar milionário, mano. Lá, tipo, é anti-aborto. É o lugar que você tem que ver. Que demais, é verdade. Porque como você vende... Olha que louco, vamos lá. Você vende um produto que... Assim, tirando pessoas que não têm filho, toda a cultura vai consumir. Exato. Porque toda a cultura precisa carregar uma criança. Exato. E aí você consegue entender uma coisa meio socioeconômica e cultural da sociedade. Tu já sentiu coisa assim que você falou, cara, tem uma galera da Índia que tá pedindo uns negócios que eu não faz ideia. Ou só a Índia consome esse produto, só o Brasil consome esse. Existem produtos que, por exemplo... Saída de maternidade, o brasileiro consome, o americano não consome. O brasileiro coloca na porta da maternidade aquelas decorações, sabe? O americano não tem isso. Chegou o Henrique. Essas porras, assim, o americano tá cagando. Mais um! Eu levei na porta da maternidade aqui, se alguém coloca assim, é brasileiro. Então, assim, não é comum pro americano fazer isso, essa festa. Eles não fazem isso. O mexicano, como é que é mais parecido com o brasileiro? Mais, é consumidor, muito. Altamente consumidor também. O chinês também? Chinês muito, muito chinês. Mas o chinês vai muito pra Califórnia. Até pela proximidade. Só que agora, chinês, por causa da pandemia, eles agora, janeiro, acabaram de abrir Shanghai de novo. Entendi. Então, assim, foi assim, período agora meio chato. E eles precisam de visto pra vir pra cá. E nem sempre é fácil pra eles. Quando você falou o negócio do árabe, eu fiquei pensando assim, né? Porque você
lida também com pessoas que nascem, criança que nasce. Você tem uma coisa que você consegue ter uma estatística do tipo assim, cara, o país que mais tem filhos atualmente, pelo que eu tô percebendo, é esse. Tem uma coisa que você percebe? De país, do mundo? Estados Unidos ainda ganha. Puta, que é muito... Flórida, né? Família, é... carro grande, batata frita imensa, né? Aquela coisa bem de... Entendi. Aqui é muito família. É muito, assim, pro-família. É um estado família, assim... Orlando, então, nem se fala. Então... Nossa, e você tá no melhor lugar pra crianças. Você parar pra pensar que é a Disney, né? Que então, todo mundo vem pra cá, de qualquer maneira tá com a criança, precisa comprar um babador. Exato. Não sei o quê. Olha, qual que é o produto que você mais... Assim, que você poderia falar? Que a gente mais vende? Sem dúvida, chupeta. Se conta em número de unidades, é chupeta. Mas o que a gente... De valor, carrinhos. Mas tem uma coisa que você fala assim, cara, tem país que não consome a chupeta. Você já percebeu isso? Assim, tipo, países que não, cara. A galera da Itália não gosta da chupeta por causa do dente, do não sei o quê. Tem uma... Não, em termos de... Não, Isso não sente. Pra finalizar, cara, eu queria entender essa coisa da... Pô, primeiro que eu achei esse papo muito legal mesmo, assim. Até pra entender a cabeça de um cara por trás disso. Como é que você acha tempo? Tua esposa tá aqui querendo saber essa resposta, inclusive. Sim. Como é que você acha tempo? Porque você tem 16 empresas. E aí você deve ter 16 grupos de WhatsApp. 16 grupos, cacete, deve ter 60 grupos de WhatsApp. Sim. Que fica o dia inteiro te enchendo o saco. Porque ao mesmo tempo você tá na Flórida. Eu vejo que você é um cara muito acessível, você é um cara simples, você é um cara legal, a gente bate papo, né? Você vai na casa dos amigos. Mas como é que você encontra tempo e como isso não mata a tua cabeça? Pra mim, número 1, eu tenho as pessoas certas em cada operação. Então, se você me fala... Hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa e eu falei pra ela, olha, eu tenho interesse de você ter sócio nesse projeto, mas você vai cuidar do operacional. Eu vou planejar tudo, eu vou estar por trás, marketing, tudo. Mas você é a operação. Então, hoje em dia eu posso falar que cada uma dessas empresas, elas estão tendo uma gestão independente e que não depende de mim para as coisas. As pessoas são muito boas. Se elas não são boas, aí é a minha responsabilidade. Eu fiz um trabalho ruim. Então, assim, cada uma dessas empresas tá rodando sozinha. Elas não estão... Eu não tô lá no dia a dia. Eu tenho reuniões semanais, às vezes quinzenais, para pegar os dados, números, tudo mais. E sentir a empresa, muito mais do que só ver gráficos e análises. É sentir. Então, esse é o meu trabalho como CEO dessas empresas. Colocar as pessoas certas no lugar certo. Quando a gente recebe uma reclamação, eu não vou em cima da menina que foi reclamar. Para mim, chega até mim, porque eu tô falhando em algum lugar ali. Eu não tô achando que alguém falhou. Eu talvez não coloquei a pessoa certa, a gerente certa, no lugar certo, que também não contratou ou não foi treinada de uma forma correta. Então é isso, para mim é isso. Você me perguntar como você consegue, é tendo as pessoas certas no lugares certos. Perfeito. E essa pergunta é uma pergunta boa. Eu tenho um projeto no Brasil chamado Fracassou. Porque eu acho assim, acho que as pessoas, o sucesso é uma parada que a pessoa olha e fala assim, me inspira. Mas fracasso é algo que todo mundo tem. Sim. Qual que foi o seu maior fracasso? Agora chegamos lá. Qual que foi uma coisa que você falou, puta, ali eu caguei, errei muito, Maurício. Foi uma empresa que eu abri, achei que ia dar certo, gelatina, gourmet, sei lá. Durante a pandemia, a gente começou a comprar termômetros. A gente já vendia termômetros. Aí começou a importar. Quando estava já no final da pandemia, a gente fez uma importação gigantesca de termômetros e realmente no fim ficou saturado o mercado. Então foi uma compra errada, só que é um valor alto. Sim. Tá muito alto. Então esse foi eu posso dizer sua casa tá lotada de termômetro agora. Se for na tua casa, tá precisando de termômetro. É isso, você tá com nível de... E o que você faz com esse estoque? Não, a gente já tá, hoje em dia já vendeu. Abre a janela, vai tacando termômetro por Orlando, a cidade do termômetro, entendi. Mas você faz o quê? Desculpa perguntar. Não, aí abaixa o preço, a gente vende no atacado e tal. Okay. Então foi uma perda financeira, porque a gente teve que vender muito mais barato que a gente agora comprou. De empresa, você acha que todas as que você fez assim, que você tem várias, né? Você tem até de imobiliária, você tem... Isso, é. Todas você acha que... A gente já vendeu algumas empresas, mas não era porque estava consumindo demais, de repente, da operação, que a gente acabou vendendo a empresa. Mas não lembro alguma empresa que eu posso falar assim, nossa, isso foi um fracasso. Sim. Eu tenho...
talvez exemplos de... Deixa eu ver. Eu já trabalhei num segmento que não era muito bom. Segmento que não foi muito bom para nós. De suplementos. Suplemento alimentar? Suplementos alimentares, de proteínas. Puta, os caras não são bombados aqui, mas aqui eu já vi. Só andar aqui em Orlando, você fala que os caras não malham, mas os caras tão família, tio, 3 filhos. Errou muito. Erradaço. Então, assim, foi uma assim, a gente não teve muito êxito nisso. Não teve êxito aqui. A galera bombada não está em Orlando, estão na Califórnia, malhando. Exato. Entendi. Então isso foi uma das coisas que eu acho que a gente não teve muito êxito na época. E qual que é o erro que você mais vê na galera que tá chegando pra cá? Eu vou empreender em Orlando, na Flórida. Eu diria falta de humildade. Eu acho que assim, chegar aqui pra falar, eu quero aprender, eu quero fazer lição de casa, eu não sei, entendeu? Então eu acho que é isso que falta. Se eu hoje for pra França querer empreender, quando eu for pra China lá, eu tenho pessoas que eu confio, né, que são da China, são chineses, estão lá, nasceram lá ou que aprenderam a trabalhar lá e eu vou trabalhar com eles. Eu não vou chegar lá e falar, pô, vou chegar na fábrica, vou negociar, não sei o que lá. Porque a chance de dar errado é muito grande. Então, eu acho que às vezes falta isso. Bom, vou procurar pessoas, às vezes, que tiveram resultado. Isso eu acho importante também. Algumas pessoas chegam aqui e falam, ok, eu vou procurar meu vizinho do Brasil, que ele tá morando em Orlando já há 3 anos e ele vai me dar uns conselhos. Mas você tem que ver o que ele fez, o que ele tá fazendo, se ele é a pessoa certa para te aconselhar. Enfim, então eu acho que às vezes falta isso das pessoas, essa humildade. Eu dou um exemplo, uma loja de instrumentos musicais abriu do lado da Macro Baby uma vez. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, que eles vão fazer? Um brasileiro na época. Isso aqui não vai dar certo. Não é o cliente, a mãe grávida ela não tá indo lá comprar instrumento musical e tal. Ele nem sequer veio conversar. A primeira coisa que eu teria feito é falar, pô, eu vou conversar com meu vizinho antes. De repente, talvez ele é um cara arrogante, não vai me dar abertura, mas não custa eu tentar. Vou bater na porta. O que você acha? É um bom negócio? Devo abrir do teu lado? Você acha que vamos fazer uma parceria? Tá? Então isso eu acho que às vezes falta, sabe? Essa coisa, bom, vou abrir e acabou. E em vez de ir lá, bater na porta, fazer o lado humano da coisa. Eu falo, antes de abrir um negócio, vamos falar, vai comprar um negócio. A gente vai ver os números, os gráficos, tudo. Mas pega uma cadeira, vai no Walmart, compra uma cadeira de praia, senta na frente do negócio, fica lá uma semana para ver como que é também. Só para sentir o negócio, em vez de só ver gráficos e só ver números e ir no oba-oba, em vez de ver realmente. Então, eu acho que isso falta das pessoas que chegam aqui. Eles acham que, tô chegando na Disney. Literalmente, né? O cara acha que é fácil, né? Vai ser fácil. Vai ser fácil. E o que você acha que falta pro brasileiro pra melhorar esse negócio, esse lance de empreendedorismo? Você que é um cara que eu vejo que gosta de buscar legado e tal, que, sei lá, conselho tu daria pra finalizar assim? Eu acho que o conselho que eu daria para um brasileiro, tanto quanto que tá no Brasil ou que tá vindo pra cá, é estudar o negócio antes de pensar em qualquer coisa. Ver se aquilo é para ele e fazer realmente sentir a coisa. Se aquele é um negócio que vai ser para ele. Em vez de ir na conversa de outros ou ir no embalo e achar que... Ir no embalo, né? A gente vai muito no embalo, né? Com certeza. A galera vai muito nessa coisa do tipo... Não, cara, a gente vai... Põe aqui na ponta do lápis. Cara, a gente vai ficar milionário. E vai... Puta, mas não fez a conta do que pode dar errado. Exato. Do contrato que não assinou. A gente é muito brother. Às vezes eu acho que o brasileiro, ele se ferra muito nessa coisa do tipo assim... É contrato verbal, não é contrato escrito. Nossa, isso é demais. Não é verdade? Muito, muito. Aqui tem uma padaria, uma bakery, chama Panera. Vira e mexe, eu tô lá e eu escuto 2 brasileiros conversando lá. Vamos abrir tal coisa, tal. E já estão investindo, não sei o que lá. E você vê que não tem nenhum planejamento, é tudo na palavra e tal, enfim, e depois dá no que dá. Então, realmente estudar o negócio, ver se é o que você quer. Isso daí é uma merda. Eu vou te falar porque, cara, eu já tive alguns negócios que eu não fiz a assinatura prévia e é quase como assim, o brasileiro, talvez o brasileiro, por não ter essa noção de empreendedorismo como o americano tem, a gente fica muito nessa coisa da ofensa. Quase como se fosse ofensivo. Eu não posso chegar pra você, pô, eu gostei tanto do nosso papo, agora assina esse contrato aqui. O cara fala, mas como assim você não confia?
Exato. Você não confia em mim? Não é não confia em mim. Cara, vamos deixar... Pra não ter dor de cabeça lá na frente, vamos ter esse pequeno estressezinho aqui rápido, porque depois vai dar merda. Eu vejo muita gente falindo porque tem 5 sócios ao mesmo tempo, um sócio casou, já deu a merda, o outro não sei o quê. Você vive isso pra caramba, né? Se você vê, até casamentos das pessoas que se amam, muitas vezes não dá certo. Porque não foi bem resolvido no papel, né? Exato. É isso que eu vejo. Então, ter contrato, isso é fundamental. Eu, assim, tudo contrato. Até com nossos funcionários da empresa, todo mundo tem contrato. Porque tá lá, tá escrito. É só um lugar onde você pode ir backup caso tenha algum problema. Ou até pra lembrar, pra verificar o que a gente combinou mesmo. Exatamente. É uma boa dica. Cara, eu vou te agradecer demais. Eu vou deixar aqui o seu contato aqui não no telefone, tá? O telefone dele liga em 3 da manhã. Tá aqui o seu contato. Não, tá aqui na descrição do vídeo, cara. Primeiro que eu vou deixar aqui na descrição a Macrobay, pra muita gente que não conhece, eu recomendo fazer compra. Isso aqui não é um merchan, tá? Deixando claro. Muita gente fala, pô, o cara entrevistou pra ganhar um carrinho. Meu filho tá com 5 anos, tá de boa. Então, assim, é realmente um case de sucesso de um cara que tá aqui nos Estados Unidos, que é um mercado muito difícil pra quem acha que é difícil. E aí, de repente, você vê uma coisa legal. Tá aqui a rede social do Richard e vou pedir pra você deixar o like, cara. Pra mim é importante essa porra. Compartilha, senão o algoritmo vai me ferrar e eu não consigo vir pros Estados Unidos mais vezes. Richard, obrigado, cara. Achei legal pra caramba a tua simplicidade, tu é um cara maneiro. E é até legal bater um papo com você, até pra tirar a pecha, porque o nome do programa é achismo, exatamente por isso. O empresário brasileiro é o vilão. Maluco, é um cara que saiu do nada, veio pra cá, deu certo, poderia não ter dado, começou, e é um cara que eu vejo que é muito generoso, de ajudar, de contribuir. Inclusive, eu achei até legal você falar isso, porque você tem uma empresa que cuida disso, né? De pessoas que querem abrir coisas aqui. Isso, de empreendedorismo. Exato, a gente tem uma empresa voltada para quem quer vir e empreender aqui, ou trazer seu negócio do Brasil que já existe aqui, ou comprar um negócio novo, ou abrir uma franquia, inúmeras franquias, Cinnabon, Häagen-Dazs, enfim. Então é justamente voltada para ajudar esses empreendedores que não sabem às vezes por onde começar. Então tá aqui na descrição também, se você quiser sair do Brasil, tá de saco cheio do futebol brasileiro, falar, maluco, eu vou lá investir em algo, tá aqui na descrição. Mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.